Sou Amarildo Diniz, professor de atualidades da Central de Concursos. Nossa aula de hoje vai se concentrar em relações internacionais. No módulo 1, a gente vai priorizar a nova ordem geopolítica internacional. Vamos tratar também da crise financeira global que se desenvolve desde 2008. Também vamos desvendar alguns objetivos e debates no Fundo Monetário Internacional em 2016 e também os propósitos do Fórum Econômico Mundial este ano. Nós denominamos uma ordem mundial a distribuição de poder geopolítico, militar, econômico, financeiro no mundo entre os países. A nova ordem mundial começou em 1991 com o término da Guerra Fria e a fragmentação da União Soviética e dura até a atualidade. Quais são as características da nova ordem mundial? Ela é marcada por ser uma ordem multipolar, quer dizer, vários polos de poder econômico e geopolítico. E como exemplos nós temos grupos de potências desenvolvidas como o G7 e potências emergentes como os BRICS. Outra característica da nova ordem mundial é a globalização da economia capitalista, a difusão dos blocos econômicos, das organizações financeiras internacionais, e do maior fluxo de capital financeiro e de comércio pelo planeta. Porém, a nova ordem também é marcada por processos de fragmentação. Exemplos: conflitos étnicos, religiosos e separatismos, e pelo crescimento do terrorismo no mundo. Nos últimos anos, o mundo está sendo caracterizado por uma forte crise financeira. Esta crise financeira começou no ano de 2008 de forma mais aguda nos Estados Unidos. As causas da crise financeira nos Estados Unidos a partir de 2008 foram forte crise no setor imobiliário, inadimplência no setor imobiliário e muitas fragilidades com relação às contas dos Estados Unidos. O alto déficit público, que quer dizer o governo gasta mais do que arrecada com impostos. O alto déficit público gerou uma elevada dívida pública, isto é, o que o governo deve para os bancos locais e também para bancos estrangeiros. E uma outra fragilidade dos Estados Unidos é o alto déficit na balança comercial. O país importa mais do que exporta, ficando no vermelho. As consequências da crise de 2008 nos Estados Unidos foram uma queda generalizada das ações das empresas nas bolsas de valores. Posteriormente, forte instabilidade em vários bancos, com alguns bancos quebrando. Também uma crise de confiança, um desaquecimento da economia, posteriormente a elevação da taxa de desemprego. Mais adiante, a crise que começou nos Estados Unidos atingiu a União Europeia, principalmente a zona do euro, atingindo nações como a Grécia, a Espanha e Portugal. E nos últimos anos, a onda de crise atinge os países emergentes, com desaquecimento das economias das nações emergentes, inclusive dos BRICS, e atingindo fulminantemente o Brasil. No cenário econômico internacional, destaca-se o Fundo Monetário Internacional, que tem sua sede em Washington, Estados Unidos. O Fundo Monetário Internacional é liderado por Christine Lagarde, a primeira mulher a comandar o FMI. Isso tem um significado importante, inclusive em relação às questões de gênero. Christine Lagarde está sempre na mídia, é uma pessoa muito influente.
ex-ministra da Economia da França, formação em Direito e uma liderança que tem bom trânsito em várias organizações internacionais. Vamos lembrar qual é a principal função do FMI? Ele organiza empréstimos para países em dificuldades financeiras. E qual é a grande novidade em 2016? Numa reunião do FMI, que foi a reunião de primavera, que é tradicional no FMI, foram debatidos vários assuntos econômicos e financeiros que atingem diversos países. E Christine Lagarde afirmou que ventos muito frios estão atingindo a economia brasileira. Existe muita preocupação com a situação da economia do Brasil, uma das economias que apresentam pior desempenho no mundo em 2015 e 2016. Entre as preocupações, uma forte recessão, possivelmente com encolhimento da economia em 3% em 2016, uma situação muito difícil nas contas públicas, com dificuldade para implementar um ajuste fiscal mais severo e uma grave crise política ainda persistente no país. Uma outra organização internacional importante e influente é o Fórum Econômico Mundial, cuja principal reunião acontece em Davos, Suíça, no início de todos os anos. O Fórum Econômico Mundial, ele conta com a participação de lideranças do setor empresarial e financeiro, empresários, grandes banqueiros, também conta com a presença de intelectuais do setor de economia e, por vezes, conta com a presença de lideranças políticas, presidentes, primeiros ministros e autoridades financeiras, como presidentes dos bancos centrais dos países e ministros da Fazenda. Observe na foto um dos debates do Fórum Econômico Mundial em Davos, Suíça, em 2016. Agora vamos aos temas debatidos no Fórum Econômico Mundial em 2016. Os temas principais foram temas econômicos e financeiros, entre os quais a regulação do sistema financeiro global, a crise financeira que se abate sobre os países emergentes, inclusive os BRICS, a forte queda do preço do petróleo nos últimos anos e suas consequências em vários países. Temas sociais também foram debatidos, entre os quais o mercado de trabalho frente à crise econômica e financeira em vários países, o quadro de saúde em várias partes do mundo. Também foi debatido a crise de refugiados, principalmente o grande fluxo de refugiados do Oriente Médio e Norte da África em direção à União Europeia. Entre outros temas, assuntos que não eram muito tradicionais no Fórum Econômico Mundial, como o crescimento da desigualdade social no mundo. É preocupação de algumas organizações econômicas a grande concentração de renda que acaba atrapalhando a recuperação da economia de vários países. Por incrível que pareça, preocupação também com a escalada do terrorismo e problemas de ordem ambiental. Um dos assuntos importantes debatidos no Fórum Econômico Mundial é a emergência de uma quarta revolução industrial no mundo. Vamos examinar o quadro a seguir. Observem no quadro as várias revoluções industriais desde o século XVIII. 1780, o início da primeira revolução industrial na Europa, no Reino Unido, com o aprimoramento das máquinas a vapor, criação do tear mecânico, o início da utilização de carvão mineral como fonte de energia.
1870, praticamente um século depois, a segunda Revolução Industrial, com expressiva utilização de aço, energia elétrica, motores elétricos e dos combustíveis derivados de petróleo. A partir da década de 1970, a terceira Revolução Industrial, o avanço da eletrônica, de sistemas computadorizados, o início da robotização das linhas de montagem, isto é, da manufatura, a expressiva contribuição da ciência e tecnologia na economia. E segundo alguns analistas, nós estamos a caminho com o embrião da quarta revolução industrial, que é a que acontece no momento em alguns países, com sistemas cyberfísicos, forte aplicação da internet, a chamada internet das coisas, e processos de manufatura descentralizados. A quarta revolução industrial é caracterizada pela forte convergência de tecnologias de ponta, entre as quais nanotecnologia, biotecnologia. Outro destaque é para o avanço da informática e da internet e das neurocognotecnologias. A quarta revolução industrial tem aplicações em toda a economia, em vários setores, como química, engenharia, meio ambiente, medicina. E agora nós vamos para o Você Aprendeu. A nova ordem mundial é multipolar, marcada pela globalização da economia capitalista e também por conflitos étnicos, religiosos, separatistas, além da escalada do terrorismo no mundo. A atual crise financeira internacional começou nos Estados Unidos em 2008, posteriormente atingiu a União Europeia e agora atinge os países emergentes, como os BRICS, incluindo o Brasil. O Fundo Monetário Internacional organiza empréstimos para países em dificuldades financeiras. Em sua reunião de primavera, o FMI alerta sobre ventos muito frios na economia do Brasil, quer dizer, a recessão brasileira. Fórum Econômico Mundial de 2016, Davos, Suíça. Temas debatidos no fórum: crise financeira, crise nos países emergentes, os impactos da queda do preço do petróleo, mercado de trabalho, saúde, desigualdade social, problemas ambientais, a crise de refugiados, terrorismo e, principalmente, inovação tecnológica, a quarta revolução industrial. Agora a gente vai treinar fazendo exercício. Sobre o Fórum Econômico Mundial em 2016, é correto afirmar que debateu? Vamos à alternativa A. O elevado crescimento do PIB da Grécia. De jeito nenhum, a Grécia continua em crise. Vamos então à alternativa B. O êxito da superação da crise financeira global. Não, a crise financeira global persiste. Vamos a C. O crescimento elevado da economia do Brasil. De jeito nenhum, o Brasil se encontra em recessão. Vamos a D. O agravamento da fome no mundo não foi objeto de preocupação, a subnutrição e fome no mundo no Fórum Econômico Mundial de 2016. Então vamos aí. A inovação tecnológica da quarta revolução industrial é isso aí. Alternativa E como alternativa certa, visto que os debates se concentraram bastante na quarta revolução industrial em germinação no mundo. Concluímos o módulo, nos vemos no próximo.
Olá, o módulo 2 continua a discutir a questão econômica no mundo, as questões de ordem financeira, inclusive, de ordem comercial, priorizando a OCDE, a OMC e o G7. A OCDE é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Ela tem sede em Paris, na França, e desempenha um papel importante, principalmente na pesquisa sobre economia e também pesquisa sobre indicadores sociais, principalmente educação. A OCDE é formada por 34 países, em sua maioria países desenvolvidos e alguns países emergentes. Nos últimos anos, a OCDE estabeleceu relações com outros países e apresenta 10 parceiros que não são membros oficiais. Entre esses 10 parceiros, os BRICS, incluindo o Brasil. E é por isso que o Brasil começou a fazer parte de várias pesquisas econômicas e sociais desenvolvidas pela OCDE. Pois bem, qual é a avaliação da OCDE sobre a economia mundial em 2016? A OCDE afirma que o mundo continua em graves dificuldades econômicas, que há uma recuperação econômica muito lenta devido à crise vigente em vários países, incluindo nas nações emergentes. Entre os 44 países analisados pela OCDE em 2016, a previsão para o Brasil é sombria. O Brasil vai ficar em último lugar em termos de desempenho econômico, com uma grave recessão, com a economia encolhendo mais de 3%. E a previsão da OCDE para o Brasil em 2017 também é bastante pessimista. Outra organização internacional importante é a OMC, Organização Mundial do Comércio, que foi criada em 1995, quando o processo de globalização começou a avançar mais. A OMC tem sede em Genebra, na Suíça. Quais são as funções, da OMC? A primeira função importante é estimular o comércio multilateral. O que é comércio multilateral? O comércio entre todos os países. Outra função importante da OMC é a mediação de conflitos comerciais entre os países. A OMC, nos últimos anos, tem a atuação como liderança importante do embaixador brasileiro Roberto Azevedo, diretor-chefe da Organização Mundial do Comércio, que tem realizado um bom trabalho, destravando um pouco o comércio internacional. É o seguinte, devido à situação de crise em vários países, a previsão inicial para o crescimento do comércio internacional em 2016 era de 3,9%. Porém, devido ao quadro econômico incerto, houve uma redução para 2,8% de crescimento. O que tem acontecido é que a economia das nações emergentes dá sinais de fraqueza, com destaque para o desaquecimento da economia da China. A China é a segunda maior economia do mundo, com PIB avaliado em dólar, é o principal exportador do planeta, maior produtor industrial do planeta. Quando a China desacelera o mundo. Na América do Sul, devido à crise econômica e recessão no Brasil, a situação é sombria. Provavelmente vai haver um desaquecimento do comércio na região, uma vez que o Brasil representa mais de metade do PIB regional. Portanto, uma certa
redução de atividade comercial na região. Agora nós vamos tratar de um grupo de países bastante importante, o G7. O G7 constitui o grupo das 7 economias desenvolvidas de maior porte, que são os Estados Unidos, o Japão, a Alemanha, a França, o Reino Unido, a Itália e o Canadá. Esse grupo, chamado G7, surgiu na década de 70, apostando na diplomacia de lideranças, reunindo em uma cúpula presidentes e primeiros ministros das principais economias do mundo. Lembrem-se que o grupo, há pouco tempo, chamava-se G8. De G8 virou G7 porque a Rússia foi afastada do grupo devido ao envolvimento da Rússia nos conflitos e na crise na Ucrânia. Em 2016, a cúpula do G7 aconteceu em Iseshima, Japão, com a participação dessas 7 potências, mais alguns países convidados. Observe aí na foto os líderes do G7. É o seguinte, o que o examinador pode cobrar de você quanto à cúpula do G7 no Japão? Quais foram os temas debatidos lá? Primeiro tema, a crise econômica global e o risco de recessão em vários países. O segundo tema, a questão do petróleo, principalmente a queda do valor do petróleo nos últimos anos, afetando a economia de diversas nações. Entre os temas debatidos, a questão geopolítica da Coreia do Norte, que apresenta testes nucleares subterrâneos e testes com mísseis, ameaçando principalmente o Japão ali na região. Portanto, Coreia do Norte foi um tema bastante debatido, até porque a cúpula se realizou no Japão. O crescimento do terrorismo, principalmente do Estado Islâmico, além dos diversos atentados que aconteceram em países como a França e Bélgica, bem como a crise de refugiados em direção à União Europeia, também foram debatidos pelo G7. Quais são os líderes do G7? Como são potências desenvolvidas importantes, é necessário que você tenha conhecimento sobre esses líderes e sua orientação político-ideológica. No G7 nós temos alguns países governados por partidos de centro-esquerda, entre os quais os Estados Unidos com Barack Obama, Partido Democrata, a França, que é liderada pelo presidente François Hollande, a Itália, que é liderada pelo primeiro-ministro Matteo Renzi, e a sensação no Canadá, o primeiro-ministro Justin Trudeau. Agora, os países governados por partidos de direita, entre os quais a Alemanha de Angela Merkel, considerada a mulher mais influente do mundo pela revista Forbes. O Reino Unido, com a sua nova primeira-ministra, Theresa May, e o Japão, que foi anfitrião, com o primeiro-ministro Shinzo Abe, do Partido Liberal japonês. Agora vamos ao Você Aprendeu. A OCDE é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Segundo a organização, em 2016 o Brasil apresenta o pior resultado econômico entre os 44 países que pertencem à OCDE ou que são parceiros da organização. A OMC, a Organização Mundial do Comércio, tem um diretor brasileiro, Roberto Azevedo. A OMC prevê uma redução do crescimento do comércio mundial para 2,8%. G7, o grupo dos 7 países desenvolvidos com maior PIB. A cúpula de 2016 foi em Iseshima, Japão.
Temas debatidos na cúpula do G7: crise econômica mundial, terrorismo, Coreia do Norte, principalmente seu programa nuclear e programa de mísseis, a crise de refugiados e o preço do petróleo no mercado internacional. Agora vamos resolver um exercício. Em 2016, a cúpula do G7 foi realizada no Japão. Entre os principais temas debatidos, destacou-se, vamos à alternativa A, o retorno da Rússia à organização em 2017. Incorreto, não há previsão para o retorno da Rússia. B, a inclusão dos BRICS na organização devido ao sucesso da China. Também não está prevista a inclusão da China ou de qualquer BRIC no G7. C, a saída do Reino Unido após um plebiscito. Incorreto. Na verdade, o Reino Unido planeja sair da União Europeia. Alternativa D, preocupação com a Coreia do Norte e seu programa nuclear. Correto. Vamos conferir agora a alternativa E. A desigualdade e a fome no mundo. Não foi um tema debatido pelo G7. Portanto, ficamos com a alternativa D, visto que a cúpula foi no Japão e existe uma preocupação com a ameaça nuclear representada pelo regime socialista e autoritário da Coreia do Norte. Concluímos o módulo, nos vemos no próximo. Olá! Agora no módulo 3, a gente vai se concentrar no funcionamento do Banco Mundial e uma reunião recente em conjunto com o FMI, e também vamos discutir paraísos fiscais e o maior escândalo financeiro de 2016, que é o Panama Papers. O Banco Mundial tem sede em Washington, Estados Unidos. Sua principal função é o financiamento de projetos econômicos e sociais, principalmente em países emergentes e subdesenvolvidos. A criação do novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, com sede em Xangai, na China, poderá ameaçar a hegemonia do Banco Mundial com relação ao financiamento de projetos econômicos no mundo em desenvolvimento. Em 2016, aconteceu uma reunião conjunta entre Banco Mundial e FMI. O principal tema debatido foi finanças para todos. Isto é, a questão da inclusão de novas pessoas, de mais pessoas no sistema financeiro e também a formação financeira dos cidadãos. Acredita-se que no mundo cerca de 2 bilhões de pessoas não têm acesso ao sistema financeiro formal, inclusive sem acesso a contas bancárias. Cerca de 73% da população mais pobre no planeta não tem conta em banco. Nesta reunião em conjunto se debateu formas de promoção da inclusão no sistema financeiro, principalmente para a população mais pobre, e também debateu-se a questão da educação financeira, ou seja, como lidar com as contas bancárias, com os investimentos, com o cartão de crédito e assim por diante. Em 2016, persiste o debate sobre paraísos fiscais, que são aqueles territórios com legislação liberal que permitem depósitos de recursos, inclusive de origem ilícita.
Entre os recursos de origem ilícita depositados em contas de paraísos fiscais, temos recursos provenientes de sonegação de impostos, corrupção governamental, desfalques em grandes empresas, tráfico de armas e tráfico de drogas. Calcula-se que 7,6 trilhões de dólares estejam depositados em paraísos fiscais ao redor do mundo, o que representaria por volta de 10% da economia mundial. Entre os exemplos de paraísos fiscais, nós temos aqueles localizados na América Central, como as Ilhas Caimã, que pertencem ao Reino Unido. Territórios britânicos na Europa, como as Ilhas Jersey, a Suíça, ilhas da Oceania, como Samoa, Vanuatu. Então temos paraísos fiscais distribuídos por todos os continentes, praticamente. Em 2016, chamou a atenção um grande escândalo financeiro internacional, chamado de The Panama Papers, como a gente pode observar na imagem a seguir. No Panama Papers, uma firma panamenha chamada Mossack Fonseca, bastante conhecida aqui no Brasil, criou milhares de empresas offshore em paraísos fiscais, inclusive no Panamá. E nós temos aí um grande escândalo de ordem financeira, visto que envolve recursos provenientes de sonegação de impostos e corrupção governamental. Funciona assim: grandes empresários, políticos e celebridades do mundo artístico se aproveitam da legislação do Panamá, que é mais flexível, que é mais liberal, para depósitos de recursos para fugir, né, da Receita Federal nos seus países, portanto, uma espécie de refúgio fiscal, e também acusações de desvios de recursos públicos de vários países para contas em paraísos fiscais. No Brasil, foram denunciados cidadãos vinculados a grupos de mídia, como o Grupo Estado e Grupo Folha, que apresentam contas no Panamá. Agora vamos observar algumas imagens. Lembrem-se que a cidade do Panamá, que é a capital do país, é um notório paraíso fiscal há décadas. O Panamá também caracteriza-se pela presença de uma hidrovia, que é um canal interoceânico chamado Canal do Panamá, que liga o Oceano Pacífico ao Mar do Caribe e Atlântico. É uma das principais hidrovias do mundo, facilitando o comércio internacional. O Canal do Panamá foi construído pelos Estados Unidos e tem administração panamenha desde o ano 2000. Nos últimos anos, aconteceram obras de ampliação do Canal do Panamá que provocaram problemas ambientais. O Panama Papers teve várias implicações políticas. Na Islândia, país localizado no norte da Europa com alto IDH, país que destaca-se pelo crescimento do turismo, por atividade pesqueira, energia geotérmica. A Islândia foi atingida pelo escândalo Panama Papers, visto que o primeiro-ministro tinha umas continhas no Panamá. Ocorreram protestos em todo o país contra o primeiro-ministro Sigmundur Gunnlaugsson, que teve que renunciar devido às suas contas lá no Panamá, fugindo dos impostos mais altos pagos na Islândia. Na Argentina, o Ministério Público do país denuncia o presidente Maurício Macri, o novo presidente do país, um direitista neoliberal, por ter contas, né, no Panamá, portanto foi envolvido no Panama Papers. Vamos agora ao Você Aprendeu. Banco Mundial, financiamento de projetos econômicos e sociais em vários países, teve uma reunião conjunta
entre o FMI e o Banco Mundial, e o tema foi Finanças para Todos, promovendo a inclusão e a formação financeiras. Os paraísos fiscais são territórios com legislação liberal, cujos bancos podem receber recursos de origem ilícita. Panama Papers. O Panamá é um paraíso fiscal e apresenta um canal interoceânico que liga o Pacífico ao Atlântico. Aconteceu um escândalo financeiro devido a contas criadas pela empresa panamenha Mossack Fonseca. Empresários e celebridades envolvidas em corrupção e em busca de facilidades fiscais. O Panama Papers causou a renúncia do primeiro-ministro da Islândia e constrangimentos para o presidente da Argentina, Maurício Macri. Agora vamos resolver um exercício. O Panama Papers é um dos maiores escândalos financeiros dos últimos anos. Sobre o tema, é certo afirmar que, vamos à alternativa A, causou a renúncia do primeiro-ministro da Irlanda. Não é verdade, é Islândia. Vamos para B. Consiste em empresas abertas pela Mossack Fonseca, acobertando corrupção e refúgio fiscal. Correto? Vamos agora para a alternativa C. Foram citados empresários de mídia da Argentina e Uruguai. Errado, foram citados empresários de mídia do Brasil. D. Consiste em contas secretas do HSBC que ocultam sonegação de impostos. Incorreto. Esse escândalo do HSBC é o escândalo Swiss Leaks, do HSBC da Suíça. Vamos para E. Causou a renúncia do presidente da Argentina. Incorreto, portanto, ficamos com a alternativa B. Concluímos o módulo, nos vemos no próximo. Olá! O módulo 4 se concentra na queda do preço do petróleo nos últimos anos, suas causas e consequências do ponto de vista econômico e geopolítico em vários países. Vamos olhar agora um gráfico, analisá-lo para verificar o que aconteceu com o preço do barril do petróleo nos últimos tempos. No gráfico a gente observa o período de 2012 até 2014. Observem que em 2012 o preço do petróleo estava cotado em 115 dólares o barril. Foi oscilando um pouco, mas temos, a partir de 14, uma queda vertiginosa do preço do petróleo para cerca de 65 dólares. Um patamar bem baixo, o que causou impacto econômico em vários países. É necessário listar quais foram as causas da queda do preço do petróleo no mercado internacional. A primeira causa é a situação energética nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, na gestão de Barack Obama, aumentaram os investimentos na geração de energia doméstica, aumentou a produção local de petróleo, aumentou a produção local de gás natural e os Estados Unidos descobriram uma nova fonte de energia, o gás de folhélio ou gás de xisto, um gás muito barato, explorado principalmente no nordeste do país. Esse gás, inclusive, está proporcionando a revitalização da atividade industrial em vários estados americanos.
Vamos dar uma olhadinha no esquema a seguir. Nos Estados Unidos, a tecnologia utilizada para exploração do gás de xisto ou de folhélio é a tecnologia de fraturamento hidráulico. Quer dizer o seguinte, a injeção de água com produtos químicos até a rocha sedimentar, que provoca uma reação química que produz a saída do gás de xisto e sua extração. O grande problema é o risco de contaminação no meio ambiente, principalmente da água subterrânea, lençóis freáticos e aquíferos, pelo gás e pelos produtos químicos. O objetivo dos Estados Unidos a partir da gestão de Barack Obama é tornar o país autossuficiente em energia, diminuindo a dependência em relação ao petróleo importado, principalmente de regiões complicadas do ponto de vista geopolítico, como a Arábia Saudita e a Venezuela. Agora nós vamos para a segunda causa da queda do preço do petróleo no mercado internacional. A atuação da Arábia Saudita, país localizado no Oriente Médio, que é um dos maiores exportadores de petróleo do mundo. A Arábia Saudita, para competir com o gás de xisto nos Estados Unidos, resolveu aumentar a sua produção de petróleo. Aumentando a sua produção de petróleo, aumentando a oferta, o preço caiu. O objetivo é tentar quebrar as empresas de gás de xisto nos Estados Unidos e ampliar as exportações petrolíferas sauditas em direção ao mercado americano, o que não deu certo. A atitude da Arábia Saudita em aumentar a sua produção, baixando o preço do petróleo, irritou a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, cujo objetivo era exatamente regular o preço do petróleo. Portanto, houve, na verdade, um racha dentro da OPEP com a atitude saudita de forçar uma queda de preço. Entre as causas da queda do preço do petróleo nos últimos anos, a gente pode incluir também o desaquecimento da economia dos países emergentes, principalmente da China. Essa redução de demanda por parte da China também fez cair o preço. Bom, agora as consequências econômicas e geopolíticas da queda do preço do petróleo. Os países que dependem, na sua economia, de exportações de petróleo, tiveram a sua economia muito abalada, sofreram desaquecimento na sua economia, alguns deles entraram em recessão, vários países estão fazendo cortes nos gastos públicos devido a uma situação financeira muito difícil. E o efeito geopolítico, isto é, países, alguns deles, que são inimigos geopolíticos da Arábia Saudita e dos Estados Unidos, foram muito afetados. Alguns exemplos: países africanos que tinham um crescimento econômico mais elevado devido à exportação de petróleo, tiveram as suas economias abaladas. É o caso da Nigéria e é o caso de Angola. A Rússia, adversária geopolítica dos Estados Unidos, teve a sua economia muito abalada, entrou em recessão, visto que as exportações da Rússia são principalmente de petróleo, gás natural e recursos minerais. Então a Rússia é um dos países do grupo BRICS que se encontra em dificuldades econômicas. A Venezuela, governada por Nicolás Maduro, também adversária geopolítica dos Estados Unidos, tem sua economia bastante abalada pela queda do preço do petróleo, visto que a Venezuela, infelizmente, é muito dependente de petróleo. 90% das exportações do país se concentram em petróleo, o que agravou também a crise política no país. No Brasil, a queda do preço do petróleo
agravou a situação financeira da Petrobras. Havia uma expectativa de muito lucro com a exploração do petróleo pré-sal. Esse lucro foi reduzido devido ao rebaixamento do preço do petróleo. A situação da empresa, do ponto de vista financeiro, se deteriorou nos últimos anos. E a queda do preço do petróleo e a crise na Petrobras foram um dos fatores que agravaram a crise econômica brasileira e também provocou um acirramento da crise política no país. O Irã também foi afetado pela queda do preço do petróleo. Observe no mapa a localização do Irã ali no Oriente Médio, pertinho da Arábia Saudita. O Irã é um país populoso, é um país com maioria de muçulmanos xiitas, é uma potência ali no Oriente Médio, inclusive uma potência militar cada vez mais importante. O Irã é um país teocrático, quer dizer, a religião tem influência na política. O líder religioso mais importante do Irã é o Ayatollah Ali Khamenei. Observe na foto o presidente do Irã, Hassan Rouhani, que é um cara moderado e que tem promovido negociações com países ocidentais e a ONU. A queda do preço do petróleo, somada às sanções da ONU, Estados Unidos e seus aliados contra o Irã, abalaram bastante a economia do país, que sofreu um desaquecimento, aumento do desemprego, aumento da inflação. O Irã, pressionado do ponto de vista econômico, acabou aceitando um acordo diplomático com os Estados Unidos, seus aliados e a ONU, sobre o seu programa nuclear. Quer dizer o seguinte, o Irã cedeu com esse acordo realizado com as potências ocidentais. Por sua vez, a retirada de parte das sanções econômicas contra o Irã fez com que o Irã aumentasse as suas exportações justamente de petróleo, o que também força o preço do petróleo para baixo. Lembrem-se também do quadro geopolítico no Oriente Médio. A Arábia Saudita e Irã são inimigos geopolíticos. A Arábia Saudita é um país de sunitas. O Irã é um país de xiitas. E no mundo muçulmano nós temos rivalidade entre sunitas e xiitas. Portanto, árabes e iranianos são adversários, possuem diferenças políticas, diferenças no campo econômico-financeiro ali no Oriente Médio. Desconfia-se que a Arábia Saudita forçou a queda do preço do petróleo, não apenas para conquistar mais mercados nos Estados Unidos, mas para abalar a economia do Irã. Em 2016, a Arábia Saudita condenou à morte um religioso xiita, um clérigo xiita. Isso provocou uma revolta na população xiita, que é minoritária no país, e causou protestos do Irã. Começou uma onda de protestos no Irã contra a Arábia Saudita, manifestações de rua que atingiram inclusive a embaixada da Arábia Saudita no Irã, em sua capital, Teherã, gerando o rompimento parcial das relações diplomáticas entre os dois países. Agora nós vamos ao Você Aprendeu. Você aprendeu? Queda do preço do petróleo. Causas: nos Estados Unidos, o aumento da produção local de petróleo, gás natural e gás de xisto. A Arábia Saudita teve um aumento da produção de petróleo para competir com o gás de xisto nos Estados Unidos, mas isso acabou causando a queda do barril de petróleo. Consequências: o desaquecimento da economia de países dependentes de petróleo, como Rússia, Nigéria e Angola. Recessão e agravamento da crise política na Venezuela e Brasil. No Irã,
houve a aceitação do acordo com países ocidentais e ONU sobre o programa nuclear e um conflito diplomático com a Arábia Saudita devido à morte de um religioso xiita saudita. Agora vamos resolver um exercício. A queda do preço do barril do petróleo no mercado internacional abalou economias muito dependentes deste recurso energético. Muitos países apresentam recessão econômica e cortes nos gastos públicos. É o caso da, vamos alternativar, Nigéria, África do Sul e Rússia. Nesse caso, a África do Sul está incorreto. Vamos a B, Brasil, Estados Unidos e China. Não é o caso de Estados Unidos e China. Vamos a C, Índia, França e Alemanha, nenhum dos três. D, Venezuela, ok, mas Chile, Arábia Saudita, incorreto. Vamos para E, Rússia, ok, Venezuela também e Irã também. Portanto, ficamos com a alternativa E, visto que Rússia, Venezuela e Irã têm no petróleo seu principal produto de exportação e foram economias muito abaladas pela queda do preço do petróleo, com problemas em relação às suas contas públicas. Finalizamos a aula, nos vemos na próxima.